A fita que só pode ser assistida uma vez. Existe uma fita. Ela não tem título, não tem som constante, não tem fim. Quem vê, muda. Quem ouve, escuta algo que não devia. E quando termina, ela não permite ser esquecida. Essa fita só pode ser assistida uma vez. Alguns objetos não deveriam ser encontrados. Eles existem à margem do tempo, como se estivessem esperando o momento exato para reaparecer. Foi exatamente isso que aconteceu quando um grupo de estudantes universitários decidiu explorar uma antiga escola técnica desativada no interior de Minas Gerais. O prédio havia sido fechado em 1996, oficialmente por falta de verba. Mas moradores locais sempre disseram que houve algo estranho por trás da decisão. Entre arquivos empoeirados e laboratórios enferrujados, o grupo encontrou um pequeno armário trancado com uma corrente enfraquecida. Dentro, havia apenas uma fita VHS, sem rótulo, sem identificação, e com um detalhe que ninguém notou de imediato: a data escrita em marcador vermelho, quase apagada, 23/11/2025. A fita estava marcada com uma data do futuro, mas isso não foi o mais perturbador. Curiosos, os estudantes levaram a fita até a casa de um deles, onde ainda havia um aparelho funcionando. A imagem inicial era estática, acompanhada de um zumbido fraco, como se fosse uma interferência elétrica constante. Aos poucos, a imagem foi se formando. Mostrava uma sala de aula, igual àquela onde eles estiveram horas antes. Mesmo mobiliário, mesma disposição das cadeiras, mesmo reflexo nas janelas. Só que havia uma diferença. Na imagem, todas as luzes piscavam e havia uma sombra encostada no canto da parede. Não se movia, não reagia, apenas observava. Um dos rapazes tentou pausar, mas o controle não respondia. A fita parecia seguir um fluxo próprio, como se recusasse ser interrompida. Em determinado ponto, a câmera, que aparentemente estava fixa, se aproxima lentamente da sombra, como se estivesse sendo conduzida por algo invisível. Nesse momento, o áudio parou por completo, e algo que parecia um sussurro surgia bem no fundo. Se assistiu, agora está dentro. Após o vídeo terminar, a televisão desligou sozinha. Nenhum dos amigos conseguia explicar o que tinham acabado de ver. Alguns riram nervosamente, tentando racionalizar como uma gravação poderia conter imagens de um lugar que acabaram de visitar. Um deles sugeriu que era apenas uma encenação, talvez algum tipo de vídeo experimental deixado por ex-alunos. No entanto, na manhã seguinte, começaram os sinais de que não era apenas coincidência. A casa onde haviam assistido ao vídeo amanheceu com as luzes piscando, mesmo com a rede elétrica normal. Um dos jovens acordou com marcas nos braços, como se algo tivesse segurado com força durante a noite. Outro começou a ter sonhos estranhos, sempre com a mesma sala de aula, e a sombra mais próxima a cada noite. Eles tentaram reproduzir o vídeo novamente, mas a fita havia sumido. No lugar onde ela fora guardada, havia apenas a caixa vazia e uma marca de poeira, como se nunca tivesse estado ali. Desesperados, decidiram voltar à escola para procurar novamente o armário onde haviam encontrado a fita. Mas algo não batia. O local onde o móvel estava agora era apenas uma parede lisa. Nenhuma marca de arrasto, nenhuma irregularidade, como se o armário nunca tivesse existido. Enquanto exploravam o prédio mais uma vez, notaram que a sala de aula do vídeo, a mesma do sonho de um deles, agora estava com todas as luzes acesas, mesmo sem energia. E no canto da parede, a sombra. Ninguém se atreveu a entrar. Um dos amigos tentou fotografar a cena de longe, mas a imagem saiu distorcida, com um borrão escuro cobrindo o canto da sala. Era o mesmo efeito visual da fita. Ao saírem do prédio, perceberam que o carro estava com o porta-malas aberto, embora ninguém tivesse mexido. Dentro havia uma nova fita, idêntica, e dessa vez com o nome de um deles escrito à mão. Não assistiram, não abriram. Apenas deixaram tudo ali e foram embora em silêncio. A história se espalhou como uma lenda moderna. Alguns dizem que as fitas são parte de um experimento de manipulação coletiva. Outros juram que se trata de registros reais de uma entidade que se manifesta através de sinais analógicos, como se usasse aparelhos antigos para cruzar fronteiras entre o que é visível e o que é sentido.
Mas o mais curioso é que desde então, outras fitas começaram a surgir. Em prédios abandonados, em depósitos de escolas antigas, até mesmo em feiras de usados. Todas sem identificação clara, todas com datas que ainda não aconteceram, e todas desaparecem logo após serem assistidas. Não há registro oficial, nenhum canal conseguiu manter as imagens no ar por mais de 24 horas. Sempre são derrubadas, sempre apresentam falhas. E os comentários são os mesmos. Parecia estar gravando meu quarto. Eu vi meu reflexo antes do vídeo começar. A fita termina antes de mostrar o pior. Mas ninguém diz o que seria esse pior. Hoje ainda existem pessoas que procuram essas fitas. Gente que acredita que há uma verdade escondida ali, um código, uma resposta sobre algo maior. Outros só querem provar que nada disso é real. Mas uma coisa é certa: quem assiste nunca mais vê a própria casa da mesma forma. As sombras parecem maiores, os espelhos parecem mais fundos, os ruídos da madrugada não soam mais tão aleatórios. E mesmo depois de apagar as luzes, desconectar os cabos, trocar o aparelho, jogar fora a fita, a sensação permanece, a de estar sendo observado, de que aquela imagem, aquela figura parada no canto da sala, pode não ter ficado na televisão. Talvez ela tenha atravessado. E se você encontrou esse vídeo agora, talvez seja tarde. Talvez você já tenha sido visto, porque essa fita só pode ser assistida uma vez. Depois disso, ela observa você. E se essa história for mais do que apenas ficção? Se existirem mesmo registros visuais que não pertencem ao nosso mundo? Talvez neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo também esteja te assistindo. Se você já encontrou uma fita estranha, ou sentiu que havia algo observando você pela tela, compartilhe sua experiência nos comentários. Talvez não esteja sozinho. E lembre-se, essa fita só pode ser assistida uma vez. E agora, ela também conhece você.